Beleza, galera? Professor João Oliveira na área, tá? Então a gente vai continuar aqui com algumas questões que a gente já viu em aulas anteriores em relação ao PAS, tá? Segunda etapa aí da UEMA, em relação ao que mais cai e o que é atribuído aí na biologia. Então o que é importante ressaltar? Eu estou pegando questões de vários desses vestibulares do PAS, separando o que tem maior probabilidade de cair na prova de vocês. Então tem várias questões aí ao longo de vários PAS aí que não pode ser abordado, então você não pode perder tempo fazendo uma questão que tem a probabilidade de não cair. Então vamos começar aqui pelo PAS 2015, tá? Uma questão de evolução. Então vamos lá. É comum indagarmos sobre a nossa origem. Viemos mesmo dos macacos? Antigamente a pergunta era ouvida com desprezo e incredulidade, mas hoje é recebida com naturalidade. A origem do ser humano, esse mamífero tão especial, deve ser analisada, pois o comportamento tem raízes em um passado remoto, quando um ser meio macaco, meio humano ocupava as florestas e depois as savanas da África, onde deveria ter surgido os primeiros ancestrais dos seres humanos. Entre esse ancestral e o ser humano, conhecido no meio científico como Homo sapiens sapiens, houve uma série de outros tipos, conforme a representação esquemática da possível linha evolutiva entre o Australopithecus e o Homo sapiens. Considerando o exposto, explique como a mutação contribuiu para a evolução humana. Então, gente, questão boa aí para a gente analisar. Sempre tem esse mito aí dentro da evolução que a gente veio do macaco, tá? Mas não cometam mais esse erro. O que acontece? A gente tem um ancestral comum dos primatas. É o mesmo ancestral, mas ao longo da evolução foi irradiando. O primata foi para um lado, o ser humano foi para o outro. Tudo proveniente do mesmo ancestral. Então a gente não veio do macaco, a gente veio de um ancestral comum, tá? Primeiro ponto que a gente tem que destacar. Vocês sabem, quando a gente estuda evolução, que nós temos 3 teorias evolucionistas, tá? A de Lamarck, a darwiniana e a neodarwiniana, tá? Que é a mais atual. Então, um dos conceitos mais importantes da evolução é o de seleção natural. Então, a gente tem que ressaltar isso. Uma coisa que é importante dizer, a seleção natural hoje, conhecendo um pouco dos padrões da genética, a gente sabe que a seleção natural só funciona de acordo com também fatores genéticos. Não é só a questão adaptativa em relação ao ambiente, como Darwin dizia, que vai influenciar na adaptação de um ser vivo. Tudo também depende de fatores genéticos, quando os conceitos de Mendel começaram a ser trazidos aí à tona. Então, uma pergunta básica. Então, ele está perguntando aqui, como a mutação contribuiu para a evolução do ser humano? Como foi aqui, de acordo com a gravura, saindo, por exemplo, de um indivíduo primata e foi começando a irradiar para um indivíduo mais evoluído, para um ser humano, Homo sapiens sapiens. Então, eu coloquei aqui algumas coisas para vocês entenderem, tá? Primeiro, hoje em dia, o conceito de adaptação tem a ver com o fator seleção natural, com os fatores de Darwin, com os conceitos de Darwin de seleção natural. Só que, trazendo para esses fatores aqui da nossa questão, o que é importante saber é o fator mutação, que é o objetivo aí da nossa questão, e a recombinação gênica, que é você juntar genes diferentes, indivíduos diferentes e unir esses fatores genéticos diferentes e você ter uma recombinação gênica. Por exemplo, o seu pai e a sua mãe são indivíduos que são da mesma espécie, mas têm padrões genéticos diferentes, tá? E isso é recombinação gênica. Então, o que interessa para nós é a mutação. Então, para a questão em si, em relação à evolução, como é que ela contribuiu? Primeiro, a gente tem que saber que a mutação ela é ativada, tá? Através da seleção natural, tá? Através da aleatoriedade. Então, a mutação acontece de forma aleatória, essas transformações acontecem. Então, se eu me adaptei a um ambiente, se eu me adaptei a alguma característica, se eu sou adaptado a isso, eu sofri mutação de forma aleatória. Quem ativou isso? A seleção natural. Então, seja para o ambiente, seja para qualquer manifestação genética que você tenha, qualquer característica, a seleção natural vai atuar no teu padrão genético, modificando isso para um lado bom. Então, é ativado através da seleção natural. E aí, o que é importante para você colocar na prova? Questões da UEMA, quanto mais objetivo você for, melhor. Então, o que está em azul é o que você necessita para colocar nessa questão. Então, a mutação contribuindo para a evolução humana, selecionando as características apropriadas para melhorar a adaptação dos organismos. Então, a mutação atua no DNA,
melhorando as suas características para que futuramente você possa se adaptar a alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou aqui num ambiente, tá? Então, aqui no nosso estado, que é um ambiente bem quente, então se eu saio, por exemplo, da noite para o dia, eu saio do ambiente quente e vou para um ambiente mais frio, eu tenho que me adaptar a essas características. Quem vai selecionar isso? A seleção natural. Mas vai modificar onde? Através da mutação nos meus fatores genéticos, dos meus genes, para que eu possa me adaptar a essas novas condições. Então, a mutação é importantíssima para isso, para que eu possa me adaptar a esses novos padrões e selecionando muito melhor as características novas que eu possa ter. Tranquilo? Já já nós passamos para outra questão. Beleza, galera? Segunda questão aí, página 2017, falando sobre angiospermas, tá? Mais especificamente falando da parte reprodutiva delas, que são as flores, tá? Então, o que é importante dizer? Eu vou botar alguns fatores só para a gente relembrar alguns conceitos e depois a gente vai para a questão. E aí depois o editor aí vai colocar aí pra gente a figura de uma flor, tá? Então vocês vão olhar direitinho que estruturas eu tô falando e aí vocês vão associar a nossa questão em si. Então vamos lá. As angiospermas constituem o maior e mais diversificado grupo de plantas, com mais de 250 mil espécies atualmente catalogadas, que ocupam os mais variados ambientes aquáticos e terrestres, e evidenciam uma grande capacidade de adaptação. Um dos fatores responsáveis por esse sucesso é o transporte eficiente do pólen, fundamental para a reprodução sexuada e para garantir a variabilidade genética das espécies. Nesse sentido, a evolução conjunta de mecanismos reprodutivos e de agentes polinizadores definiu várias das características das flores e sua síndrome de polinização. Caracterize as flores de acordo com seu agente polinizador nas seguintes síndromes: a anemofilia e zoofilia. Então vamos primeiro para cá. Gente, a flor é a parte reprodutiva, tá, das angiospermas. Ela é dividida principalmente quanto à reprodução ao androceu, que é o conjunto de características masculinas da flor. E o que tem de importante dentro desse androceu? Antera. E uma outra estrutura que vocês vão ver na figura chamada de filete. É uma estrutura que levanta essa antera e nessa antera é onde vão estar guardados os grãos de pólen que vão sair e vão fecundar a parte feminina. A outra parte é o gineceu, que é o conjunto de estruturas femininas. O que tem de principal, João? O ovário. Porque é o ovário que vai ser fecundado pelos grãos de pólen. É aqui no ovário que se forma, por exemplo, o tubo polínico. E aí ele vai passar e esses grãos de pólen vão penetrar por esse tubo polínico, ocasionando, tá, na formação de semente e, consequentemente, depois na formação do fruto. Uma coisa que é importante para a nossa questão, tá? Tá bem aqui, ó. As flores também têm uma estrutura que é chamativa, tá? Que é para chamar a atenção, principalmente dos polinizadores. E o que interessa para nós na questão é essa estrutura chamada de corola, que é o conjunto de pétalas. Geralmente uma flor pode variar de 1 a 6 pétalas. Então, por exemplo, uma flor que tem mais de uma pétala é chamada de corola, porque ela tem um conjunto de várias pétalas. E as flores também têm uma estrutura que não são chamativas para os polinizadores, mas que também ajudam na fixação da flor, que é o cálice, que é o conjunto de sépalas. São folhas modificadas, tá? Que ficam abaixo das pétalas, ajudando lá na passagem também de nutrientes e uma série de outros fatores. Então vamos focar aqui no corola, que é o conjunto de pétalas, porque é isso que interessa para um polinizador. Então vamos lá, ó. Ele está perguntando dessa estrutura chamada de flores anemófilas. O que são flores anemófilas? Aquelas flores que vão carregar o grão de pólen de uma flor para outra através do vento. A anemofilia é a polinização feita pelo vento. Então o que acontece? Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma flor, ela vai levar o grão de pólen até uma outra pelo vento, carregada pelo vento, e não por um outro animal. Então, eu não necessito, a flor não necessita, tá, de ter pétalas muito visíveis para chamar a atenção de polinizador. Isso não é necessário. Então, qual é a característica de uma flor que tem o grão de pólen, que tem os pólens carregados pelo vento? Desprovida de corola, ou seja, ela não tem pétalas. Existem flores assim. Já que o vento vai levar, não precisa de pétala, não vai chamar a atenção de um polinizador. Estigma plumoso. O que é um estigma, João? Estigma é a parte feminina.
É a parte que espera o grão de pólen chegar, para poder ser fecundada. Então o estigma é muito plumoso, tá? Ou seja, ele tem estruturas que podem agarrar mais fácil, que podem fixar mais fácil esse grão de pólen. A gente vai ver aí na figura, vocês vão observar isso. Então o estigma é plumoso. Então o que acontece? O filete é longo, o filete é uma estrutura masculina. Olha como é que funciona, gente. A maioria das flores, tá? No caso da maioria que são anemófilas, elas têm numa única flor a parte masculina e feminina. Numa mesma flor eu tenho a parte masculina, eu tenho o androceu e eu também tenho o gineceu. Então, imagine a situação, o polinizador ele não vem até a flor. Então eu tenho que ter um mecanismo para, dentro da mesma flor, já que eu não tenho corola, eu faça com que a polinização possa acontecer. Então o que acontece? Os filetes são mais longos, ou seja, uma planta que tem um filete mais longo tem a possibilidade, tá, de ter mais anteras e essas anteras podem voar mais rápido, podem voar mais fácil, podem se deslocar mais fácil do filete até o estigma. Então, quanto maior é o filete, maior a antera fica, então maior a possibilidade do vento empurrar essa antera junto com os grãos de pólen. Porque imagine, quanto menor for o filete, tá? Menor é a antera também. Então a antera, o vento não vai bater na antera, não vai conseguir bater na antera e ela não vai se deslocar pelo vento. Então ela não vai conseguir se deslocar até a parte feminina. Então, quanto maior o filete, mais a antera fica lá em cima, o vento bate sobre a antera e ela se desloca até o estigma, que vai conseguir carregar, vai conseguir fixar esses grãos de pólen por ser plumosa e aí, consequentemente, a fecundação vai ocorrer. E aí passa pelo ovário e vai fecundar a parte feminina. Tranquilo. Agora, em compensação, quando eu falo para animais, que é a chamada zoofilia, eu posso ter insetos, eu posso ter aves, eu posso ter morcegos, tá? E o que ajuda isso? O que chama a atenção no polinizador para isso? Corola. Então, essas plantas que vão ter polinização através de indivíduos, de animais, tem que ter pétalas para que seja chamada a atenção. Então, a ave, o inseto, ele observa de longe aquela flor bonita, com uma coloração vistosa, bonita, e ele vai até lá ver o que é. E aí o corola tá lá só chamando a atenção para que ele possa chegar na antera. E na antera tem uma outra coisa que ajuda na zoofilia. O que é, João? As glândulas odoríferas. Então, quando o inseto chega perto da flor, através desse corola que é mais vistoso, ele se depara com um odor, tá, mais agradável e principalmente o que acontece é a presença de néctar. Então, nas flores que são ajudadas, que são polinizadas por animais, o néctar é o grande atrativo. Então, os néctares que tem justamente na parte masculina dentro da antera, tá, junto com o filete, o que vai acontecer? A ave ou o inseto vai pegar esse néctar e junto com o néctar vem o grão de pólen. E aí essa ave leva esse grão de pólen e joga numa parte feminina. Joga na parte feminina, joga dentro do ovário. Isso tudo são mecanismos que as plantas têm para ter variabilidade genética para melhorar a sua reprodução. Então, de novo, na zoofilia eu tenho pétalas. É a primeira atração dos animais, então eles chegam lá. Quando eles se deparam com aquela flor, eles têm também um odor mais atrativo e principalmente o néctar, porque quando ele suga aquela parte mais adocicada do néctar, aquele açúcar que vai gerar uma fonte de energia para o animal, junto com esse açúcar também vem o grão de pólen. E aí, geralmente, essas aves carregam esse grão de pólen e vão lançando em outras plantas, principalmente quando eu falo de reprodução, sai da parte masculina até a parte feminina para a fecundação. Tranquilo? Então vamos passar para outra. Beleza, galera? Outra questão aqui, página 2017, falando aqui sobre impactos ambientais. É muito comum você ver nas provas aí, tá? Questões sobre extinções de espécies. E aí o que acontece? Ele está perguntando aqui que fatores a extinção pode alterar na questão das populações aí das espécies. Então vamos analisar. Extinções naturais sempre aconteceram no decorrer da história da Terra.
estima-se que a taxa média normal de extinção seja entre 2 e 4,6 famílias de animais e de plantas por milhões de anos. Os motivos pelos quais essas extinções acontecem são variados, estão relacionados às dificuldades ambientais, à competição, a eventos geológicos importantes como vulcanismo e glaciação, entre outros. Então, isso aqui não interessa muito, tá? É uma questão mais de contexto. Atualmente, nosso maior problema reside na extinção ocasionada pelo homem, especialmente após a Revolução Industrial. O progresso e a ganância levaram o homem a ocupar e explorar desordenadamente vários ambientes, deixando danos irreparáveis. Por exemplo, 16.119 espécies em todo o mundo são consideradas em perigo de extinção, segundo a lista de espécies ameaçadas de extinção publicada pela IUCN em 2006. Então, letra A, liste 2 fatores antrópicos que provocaram a extinção das espécies. Então, primeiro, o que ele está dizendo na questão? A extinção, ela acontece, tá? É um fator também natural. Ao longo da evolução aí humana, da evolução dos animais, das eras glaciais e de como a Terra foi se desenvolvendo, sempre a extinção aconteceu por fatores naturais, doenças, catástrofes ambientais, a própria competição, predação, as próprias relações ecológicas. Isso sempre aconteceu. Qual é o grande problema, gente? É que o homem agravou esse processo. Então, o que era para ser um processo natural começou a se intensificar. Então, várias espécies nos últimos tempos vêm morrendo, vêm sendo extintas, porque o homem atua diretamente para isso. Assim como não só a extinção de espécies, mas também impactos ambientais ao redor do mundo. Tem vários deles aí que também estão atuando de forma ruim. Tranquilo. Agora, o que a gente tem que abordar aqui nessa questão? Ele está pedindo 2 fatores na qual o homem agravou o processo de extinção. Então, o que eu posso colocar aqui? Primeiro, isso vai ser subjetivo, vai depender do seu ponto de vista. Então, o que eu coloquei aqui que pode ser abordado? Fragmentação do habitat, ou seja, o homem ele atrapalha, ele destrói os hábitats das espécies. Então, o crescimento urbano, então, crescimento de lavouras, as próprias plantações para o desenvolvimento da pecuária, desenvolvimento de lavouras para próprias plantações de arroz, soja e uma série de coisas. Isso a gente chama de fragmentação do habitat, a perda do habitat de uma espécie. E isso agrava demais, tá? O processo de extinção de espécies. Outra coisa que pode ser abordado, caça ou sobrepesca excessiva. A caça para animais terrestres, animais aéreos, e a sobrepesca é para animais aquáticos, então ela é excessiva. Então tem muitos caçadores, tem muitas espécies morrendo aí e sendo extintas, tá? Por conta de caça. Vou dar um exemplo aqui, ó, o tigre da Tasmânia. O tigre da Tasmânia é uma das espécies que foi extinta há algum tempo, tá? E ela morreu, as suas populações diminuíram muito pela fragmentação do habitat, mas principalmente elas morreram por conta da caça excessiva. Então, tem vários exemplos de espécies. Eu poderia colocar outros fatores, por exemplo, a introdução de espécies exóticas. A maioria das vezes, as espécies exóticas, quando chegam no local, é o homem que introduz. Seja de forma direta ou de forma indireta, ele pode contribuir para isso. Agora, o que mais interessa, que está na letra B. Explique como esses 2 fatores podem agir na extinção das espécies. Gente, é simples. Se eu estou falando de extinção de espécies, o que vai acontecer para uma espécie ser extinta? Diminuição drástica das suas populações. Então, as espécies começam a diminuir porque as populações diminuem. Como consequência, eu tenho o quê? A diminuição do fluxo gênico. Então, a alteração do fluxo gênico, o que significa isso? As espécies não podem reproduzir. Se eu não reproduzo, eu não tenho espécies. Então, quanto mais os indivíduos reproduzem, mais espécies podem nascer. Então, se eu estou alterando isso, se eu altero o fluxo gênico, eu não tenho reprodução. Logo, eu não tenho espécies e eu não tenho populações. E aí elas vão diminuindo e, consequentemente, ela pode ser extinta. Óbvio que essas coisas demoram milhares de anos para acontecer. Hoje, né, a gente não sabe porque o homem está alterando muitos ambientes e aí pode ser que diminua mais. Então, é muito preocupante certas espécies aí que tem um número muito baixo de indivíduos, as populações são muito baixas, o fluxo gênico está quase chegando a zero e mesmo assim a caça ainda continua, os fatores antrópicos ainda estão atuando. Então,
principalmente a questão do fluxo gênico. As espécies não conseguem se unir, não conseguem se reproduzir e aí novos indivíduos não vão nascendo e as populações não aumentam. Ao invés disso, vão diminuindo até chegar ao ponto que não sobra mais nada e a espécie é considerada extinta. Tranquilo? Deu para entender? Vamos aí passar para outra. Beleza, galera? Outra questão aqui importante, tá? Em relação à parte de cordados que eu comentei com vocês, que pode aparecer na prova. Essa é do par de 2013, falando de répteis, principalmente a parte de anexos embrionários que eles possuem. Então, por exemplo, os répteis eles são considerados os primeiros seres vivos a tirarem aquela transição de saírem definitivamente do ambiente aquático e ficar no terrestre, sem precisar se reproduzir dentro d'água e depois ir para a terra. Eles são os primeiros a habitarem definitivamente o ambiente terrestre. Então, ó, vamos ver o enunciado. Os anexos embrionários são estruturas que não fazem parte do corpo do embrião, propriamente dito, mas são essenciais ao seu desenvolvimento. No caso dos répteis, adaptações à vida terrestre como fecundação interna, com posterior liberação de ovos para se desenvolverem no meio externo, foram fundamentais para o seu sucesso evolutivo. Então, ele está perguntando quais os anexos embrionários estão relacionados diretamente a essa adaptação. Aqui está qual, mas são quais, tá? São quais anexos embrionários estão relacionados. Não é só um que ajuda, então é o conjunto de vários anexos que vão ajudar. Então, quais são eles? Primeiro, como eu falei, a grande manifestação, o que fez os répteis habitarem definitivamente o ambiente terrestre foi a elaboração, foi a questão deles conseguirem colocar ovo com casca. Então, dentro desse ovo com casca eu tenho um embrião que ele não depende dos pais, ele não depende da mãe para um cuidado parental. Então, por exemplo, uma tartaruga, ela sai da água, desova, deixa lá 100, 150 ovos, vai embora. Então, os embriões se viram. Então, como é que eles conseguem sobreviver, João, sem esse cuidado parental? Ovo com casca com esses anexos embrionários. Então, a gente vai ver a importância deles, as funções desses anexos embrionários, tá? Para que o embrião possa sobreviver sem esse cuidado. Então, ó, o primeiro embrião que é fundamental, saco vitelínico. O que é um saco vitelínico ou vitelo? É uma estrutura que tem uma consistência mais gelatinosa que fica dentro do ovo, que promove a nutrição do embrião, já que a mãe não está cuidando. Não tem, por exemplo, não é como um mamífero que tem placenta, na qual a placenta é ligada por um canal, tá? E esse canal passa todos os nutrientes da mãe para o feto. O que tem que ter alguma coisa que possa nutrir o embrião tem que sobreviver, ele tem que crescer lá dentro. E ele cresce através da alimentação. Então, o saco vitelínico promove essa nutrição para o embrião, tá? Então, a gente também pode chamar de vitelo. Então, outros indivíduos também têm um saco vitelínico para essa nutrição. Então, aves, por exemplo, também têm esses mesmos anexos embrionários, porque também tem ovo com casca. Outro anexo embrionário chamado de âmnio. O âmnio também pode ser chamado de líquido amniótico. Então, o ovo ele fica se deslocando, tá? O vento pode bater, deslocar o ovo, algum animal pode bater no ovo, ou o próprio embrião pode empurrar a casca, pode empurrar esse ovo e ele fica se deslocando. O que faz com que, por exemplo, o embrião não fique virando dentro do ovo, se deslocando, tá? É esse líquido amniótico ou âmnio, porque ele vai proteger o embrião contra choques mecânicos ou qualquer outro tipo de choque que possa interferir dentro desse ovo. Então ele vai promover essa proteção. E outra, esse ovo ele fica alternando com a mudança de temperatura. A hora está quente, a hora está frio, então vai depender do ambiente. Então ele promove contra a dessecação. Ele não deixa com que esse líquido não deixa com que o embrião possa morrer desidratado lá dentro, possa morrer através de um aumento incipiente de temperatura. Esse líquido não promove isso, não deixa que isso aconteça. Ele fica controlando a temperatura, tá? Outra coisa, esse embrião, como também não depende da mãe, não depende do cuidado parental, então ele tem que respirar. Ele tem que respirar para promover trocas gasosas. Quem promove isso? Um anexo embrionário chamado de córion. Ele que promove as trocas gasosas, ele faz essas trocas do ambiente externo com o ovo diretamente. Então o ovo ele tem poros, então o oxigênio entra pelos poros, passa pelo córion e ele circula pelo ovo todo,
até chegar no embrião. E aí o embrião pode respirar, pode promover essas trocas gasosas para que ele sobreviva. Por último, eu tenho um outro anexo embrionário chamado de alantoide. O alantoide, tá? Ele tem uma função fundamental além de trocas gasosas. Então, o córeo e o alantoide têm a mesma função de promover trocas gasosas. Mas, além disso, o alantoide tem uma outra função, que é armazenar excretas nitrogenadas. Então, ó, o embrião, quando ele se alimenta, ele elimina o que ele não precisa, ele faz a digestão e ele excreta o que não precisa. Tá? Então, quando eu falo de excreta, é de urina. Então, o embrião vai urinar, ele vai eliminar o que ele não precisa. Então, dentro do embrião, como ele ainda não tem essa independência, como ele depende desses anexos embrionários, ele só elimina. Então, se ele não tivesse um anexo embrionário para armazenar essa excreta nitrogenada, ela ia se espalhar por todo o ovo e ia chegar no embrião. E ele ia morrer infectado, ele ia morrer contaminado, porque essa excreta nitrogenada é ácida. Eu não posso ter no meu corpo, assim como nós temos a nossa, eles também têm e a gente não pode ter isso, por isso a gente elimina pela urina. Então, a excreta nitrogenada que os répteis eliminam é o ácido úrico, que tem uma alta acidez. Então, ele tem que armazenar, enquanto esse indivíduo está no ovo e elimina essas excretas, ela tem que ficar armazenada até que ele possa sair e sozinho ele possa eliminá-la. Tranquilo? Então, esses são os anexos embrionários e a sua importância. Beleza, galera? Uma questão aqui bem interessante, tá? Do PAS 2011, que fala aí sobre divisão celular. Faz tempo que isso não aparece, tá? Fiquem atentos aí, que isso aí pode aparecer esse ano, tá? Então tá dizendo assim: durante a observação da divisão celular da cebola, constataram-se as fases esquematizadas a seguir e observe os esquemas e responda. Então aqui a gente já tem a figura, vocês vão analisando aí, então a partir disso, tá? A gente vai analisando algumas coisas interessantes. Eu vou só ajeitar bem aqui, gente, que eu coloquei bem aqui errado, tá? Então eu vou ajeitar bem aqui. E eu vou botar aqui a fase 4, como ele está pedindo aí na letra A, que é a telófase. Então vamos lá. Então ele está dizendo assim, ó, de acordo com o esquema, qual é a fase em que cada célula está se encontrando? Então vamos lá, ó. Vamos aqui na ordem, tá? De como acontece a divisão celular. Lembrando, tanto a divisão celular chamada de mitose, que é o caso dessa questão, quanto a meiose também tem essas mesmas fases. Aqui no esquema ele não coloca uma fase que inicia a divisão celular. Então vocês já anotem aí que é importante, que é a intérfase. Aqui está mostrando a partir da prófase. Então a gente vai analisar isso. Mas antes disso tem uma preparação até chegar à prófase, que é a chamada de intérfase. Então anotem aí que a intérfase é a fase de crescimento celular. A célula vai se expandir para se dividir. E aí começa a fase mais inicial, que é essa. Então, ó, prófase é a primeira, de acordo com o esquema aqui 1. A ilustração, seguindo a ordem. O que vem depois da prófase, João, é a metáfase, que está representada onde? Na 3. Então, a figura 3 é a metáfase. Então, a gente vai já ver a função aqui, que são as respostas da letra B. Depois, o que vem? Anáfase, separação dos cromossomos. Tá? É o que vem depois. E por último, eu tenho a fase 4, que é a telófase. Então, agora a gente vai para B, que ele está pedindo. O que cada fase dessa tem como especificidade? Quais são as funções de cada fase dessa? Então, vamos lá, ó. Na B, eu vou seguir as ordens como estavam. Então, ó, prófase, nessa fase inicial, o que acontece na divisão celular começando pela prófase? Então, pró vem de primeiro. Então, é a primeira fase que acontece na divisão celular. O que tem essa fase? Quais são as importâncias? Duplicação do DNA. Então, eu tenho material genético. Todo mundo tem que saber que para eu formar cromossomos, eles vêm do meu DNA. Então, aquela dupla fita do DNA se separa e ela começa a se duplicar. Então ela vai para um lado, para cada extremidade elas começam a se duplicar e aí vai ter a duplicação do DNA e formação também a duplicação dos centríolos. Os centríolos aqui são fundamental. A gente sabe que durante o estudo da citologia, o centríolos é uma organela que ele tem uma função fundamental que é a formação de cílios e flagelos. Só que para a divisão celular ele tem outra função, que é a formação das fibras do fuso. Se vocês olharem aqui na fase 3, vocês vão ver umas linhas pontilhadas. Essas linhas pontilhadas,
e vocês vão ver duas estruturas bem aqui, ó, nas extremidades da célula. Essas duas extremidades estão lançando umas linhas pontilhadas de uma extremidade à outra. O que são essas linhas pontilhadas? São as fibras do fuso que o centríodo produz. E para que elas servem? Condensar, unir, tá? Fortificar o cromossomo durante a divisão celular. Então, ó, a gente diz que a prófase é o início da divisão celular, tá? Depois vem a metáfase, que é chamada de fase do meio. Por quê, João? Porque nessa fase eu já encontro os cromossomos bem codificados, bem condensados, bem unidos, e eles ficam no meio da célula. Por isso essa fase tem esse nome. Então a gente diz que a maior condensação cromossômica, a fase que eu consigo observar melhor o cromossomo numa célula, é na metáfase. Inclusive é nessa fase bem aqui que eu olho o que eu chamo de cariótipo. Eu consigo quantificar cada cromossomo que nós temos. Então é nessa fase que a gente consegue observar o tamanho, o padrão dos nossos cromossomos. Então é a fase do alinhamento. Eu vou alinhar, os centríolos vão produzir as fibras do fuso, eles vão se alinhar no meio, os cromossomos, e eles ficam lá bem condensados. Aqui a gente também diz, pode ser uma outra informação que você pode colocar, que aqui tem a formação da placa equatorial, ou seja, cromossomos no meio da célula, tá? Depois da metáfase, qual a fase que vem? Anáfase. Ana é separação na biologia. Então é a fase de separação. Eu tenho o cromossomo, tá? Ele é codificado por duas fitas do DNA. Eu separo eles. João, quando eu separo um cromossomo, fica um de um lado e um para o outro, como é que eu chamo isso? Cromátides irmãs. Então, é um cromossomo ele é ligado por duas cromátides. Então, quando eu separo os cromossomos, eu estou separando cromátides de uma extremidade para outra. Então, esse é o principal evento da anáfase. E por último, eu tenho a telófase, que está representada aqui na 4, tá? A telófase, gente, é a fase de citocinese. O que é citocinese? É divisão entre duas células. Então, pode ver aqui no esquema 4 que eu tenho duas células se dividindo. Elas estavam unidas, elas começam aqui, ó, cortar no meio e se dividem. Então, a citocinese, principalmente das células animais, tá? Ela acontece no meio e se separa em duas. E aí, vocês estão vendo que tem coisas iguais em cada uma dessas células. Ou seja, eu divido uma célula em duas, mantendo o DNA original. Então eu tenho duas células mantendo a mesma quantidade de cromossomos e a mesma quantidade de DNA. Então se mantém dentro da mitose, que no caso dessa questão, a quantidade de cromossomos é mantida. Tranquilo? Vamos passar para outra. Beleza, galera? Ó, uma aqui interessante sobre genética, que é a parte aqui de grupos sanguíneos, tá? Então vamos ler aqui nosso enunciado, página 2011. Tá? Então eu já fiz aqui a questão e a gente vai só analisando, tá? Então, ó, Maria foi um programa de TV nacional para informar que tem um filho com um famoso político brasileiro. O apresentador do programa se dispôs a financiar o exame de DNA para definir a paternidade da criança. No programa seguinte, a direção comunicou que não haverá necessidade de realizar o exame do DNA porque, baseado apenas nos tipos sanguíneos, não há possibilidade de o político ser pai. O apresentador exigiu a presença de um geneticista para explicar o que aconteceu. Qual deverá ser a correta explicação do geneticista? Então vamos analisar, galera. Ó. Vamos para os genótipos primeiro. A mãe é AB, negativo. Então o grupo sanguíneo é AB, então ela pode ter esse genótipo, Izão A e Izão B. Quanto ao fator RH, que é aquela proteína que o indivíduo tem para determinar no sangue, toda pessoa que é negativa, ela não tem a proteína, então ela é recessiva homozigota, então ela é Rzinho. O pai, ele é B, tá? Então ele é B negativo. Quanto ao grupo sanguíneo, ele pode ter duas possibilidades, homozigoto dominante, Izão, ou heterozigoto dominante, Izão, Bzão, Izão, Izinho. Então ele tem essas possibilidades. Quando teve o cruzamento, o filho nasceu AB positivo, tá? Então a possibilidade é a mesma da mãe, ser o genótipo Izão A, Izão B, mas quanto ao fator RH, agora ele é positivo, tá? Ele não é mais Rzinho, ele não é homozigoto recessivo, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto dominante. Então vamos ver por que ele não pode ser pai da criança, tá? Então vamos analisar, ó.
Então, o que o geneticista vai explicar? De acordo com os cruzamentos aqui, eu botei ambas possibilidades para o grupo sanguíneo. O pai sendo dominante, homozigoto, ou o pai sendo dominante, heterozigoto. Em ambas possibilidades, eu tenho filhos nascendo com o mesmo genótipo, com o mesmo grupo sanguíneo AB. Até aí tudo bem. Só que o que também determina o filho é o fator RH. O pai e a mãe são negativos. Tá? Então, eles têm o mesmo genótipo, ambos são Rzinho e Rzinho do mesmo jeito. Na hora que você vai fazer o cruzamento, ó, todo mundo vai nascer o quê? Rzinho e Rzinho. Então, a possibilidade dele não ser filho desse casal, tá? Não é em relação ao fator genótipo, ao grupo sanguíneo, e sim ao fator RH. Porque como os pais têm o mesmo fator RH, e o filho nasceu com o fator RH diferente, não tem a possibilidade, tá? Então, de novo, quanto ao fator grupo sanguíneo, eu tenho a possibilidade, mas o fator RH também determina se é filho de um casal. Então, na hora que você faz o cruzamento, ó, já que ambos são negativos, ambos são Rzinho e Rzinho. Rzinho e Rzinho com Rzinho e Rzinho. 100% Rzinho, 100% o quê? Negativo. E o filho é positivo. Tá, gente? Então, por isso que o geneticista vai explicar que quanto ao grupo sanguíneo, tem a possibilidade, fazendo o cruzamento entre o casal. Mas quanto ao fator RH, quanto à determinação da proteína, não pode ser filho deles. Deu para entender? Vamos passar para a próxima. Beleza, galera? Ó, uma questão bem interessante aqui de ecologia em relação a ciclos biogeoquímicos. Um dos que mais aparecem em prova é o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então, ele está botando aqui na questão, ó, assim: o nitrogênio é um elemento químico que participa da constituição de ácidos nucleicos, proteínas, clorofila, sendo dessa forma fundamental para a vida no planeta. O reservatório natural de nitrogênio é a atmosfera, onde o gás é mais abundante, cerca de 78%, embora a sua forma molecular não possa ser incorporada pela grande maioria dos seres vivos. Outro aspecto relevante com relação ao nitrogênio é o papel desempenhado por organismos vivos em diferentes etapas do ciclo. Considerando as fases do ciclo do nitrogênio citadas abaixo, dê exemplo de um organismo que participa das respectivas fases. Então, ó, fixação, nitrosação, nitratação, desnitrificação. Então, a gente vai analisar agora aqui, ó, como é que o ciclo funciona e nós vamos trazer para responder a questão. Ó. Ele falou na questão que o nitrogênio está em abundância, só que os organismos vivos não podem absorver N2. Então, ele passa por transformações até nós e os vegetais poderem absorverem. Então, o que acontece? A gente absorve os compostos do nitrogênio, os compostos que são unidos com o nitrogênio para que eles possam ser funcionais no nosso organismo. Então, a primeira etapa que ele está pedindo fixação, ela é feita, e o que tem que entender também? O ciclo do nitrogênio, tá? Ele é importante, tá? Porque ele tem vários micro-organismos, principalmente as bactérias, que ajudam para o ciclo funcionar. Portanto, sem elas, o ciclo não ia ficar desse jeito. Então, o aparecimento de bactérias é fundamental, tá? Então, vamos lá. A primeira etapa do ciclo é chamada de fixação. A fixação transforma nitrogênio em amônia, N2 em NH3. Quem é capaz de fazer isso? Bactérias leguminosas, aquelas que ficam nas raízes das plantas, por exemplo, na raiz da soja, na raiz do feijão. Também tem bactérias chamadas de azotobactérias, que também ajudam nessa fixação. E também o ciclo do nitrogênio também tem na água, que são as cianobactérias, que elas ajudam a fixar o N2 e transformar em amônia. A outra etapa do ciclo, tá? É chamada de nitrosação. Por que ela acontece? Porque a amônia é tóxica. Então, nenhum organismo vivo consegue absorver a amônia. Quando eu falo esses organismos, principalmente animais e plantas, não conseguem absorver. Então, ela tem que passar por outra transformação. Qual seria? Transformar a amônia em nitrito, que é a chamada nitrosação. Quem faz isso? Bactérias do gênero Nitrosomonas. Então, as nitrosomonas transformam a amônia, que é tóxica, em algo menos tóxico, que é o nitrito. Qual é o problema? É que, por exemplo, plantas conseguem absorver. Então, a planta ela é rica em nitrito. Então, por exemplo, tem outras bactérias que transformam o nitrito em nitrato. O nitrato nós podemos absorver. Então, por exemplo, João,
Quando a gente absorve nitrogênio, a gente absorve na forma de nitrato? Sim. E da onde vem? Do alimento. Então, tudo que você come de alimento que possui nitrogênio vem na forma de nitrato. Dá exemplo, todas as proteínas. Então, qualquer proteína que você come, seja de origem animal, seja de origem vegetal, é transformada em nitrato, é convertida em nitrato para o nosso corpo e vai ser aderido a várias coisas. Então, carne, ovo, frango, tudo isso é rico em nitrato, tá? Então, para os animais, pode-se absorver o nitrato, que vem na forma do alimento. Quem transforma nitrito em nitrato? Bactérias do gênero Nitrobacter, que é chamado fenômeno de nitratação. Agora, o que acontece? Ah, João, por exemplo, eu não como carne, eu só como vegetal. Olha como é que é interessante. O nitrito, como ele está rico nas plantas, tá? Geralmente, no nosso organismo, a gente tem bactérias e nós temos as nitrobactérias no nosso corpo. Então, quando eu como vegetal, que é rico em nitrito, o nitrito vai ser convertido em nitrato dentro do nosso trato estomacal por essas nitrobactérias. Assim que acontece também no corpo, por exemplo, do boi que você come. O ruminante lá, o boi ou a vaca que você come, tem o mesmo princípio. Dentro do corpo do ruminante tem essas nitrobactérias. Então, quando ele come o capim é convertido em nitrato por conta das bactérias que tem no trato intestinal. Beleza. Por último, qual é a última etapa do ciclo? Como está falando, é um ciclo, ele tem que voltar. Então ele volta de novo para a natureza, ele volta de novo para a atmosfera. Quem transforma nitrato em nitrogênio de novo? São bactérias chamadas de pseudomonas. Então essas bactérias são importantes, por exemplo, porque elas fazem um processo de desnitrificação. Ela faz com que o ciclo não pare por aqui, que ele não acabe. Então o ciclo é contínuo, porque tem todas essas bactérias atuando. Então chegar aqui fica mais fácil, é só você preencher. Fixação, leguminosas, azotobactérias e cianobactérias. Nitrosação, tá? De amônia para nitrito, nitrossomonas. Nitratação, de nitrito para nitrato, nitrobactérias. E de nitrato para nitrogênio, que é a desnitrificação, bactérias pseudomonas. Tranquilo? Ficou fácil. Vamos para a última. Pessoal, então para finalizar aqui as nossas questões, tá? Nós vamos finalizar aqui com uma de planta bem simples, trazendo aqui o reino dos vegetais, para os vegetais entre aspas mais simples também, que são as briófitas e pteridófitas. Então vamos lá, página 2010, considerando o reino vegetal, as briófitas e pteridófitas são um grupo de plantas que se caracterizam por serem criptógamas, ou seja, possuem órgãos de reprodução pouco desenvolvidos e que além dessa apresentam outras características em comum e algumas diferenças. Cite duas semelhanças e duas diferenças entre esses grupos de plantas. Então, tranquilo, gente, fácil. Então, ó, semelhanças entre as briófitas e pteridófitas. As duas têm embrião protegido pela parte feminina, que é o arquegônio. Então, a parte feminina das plantas é chamada de arquegônio. O embrião fica lá dentro depois da fecundação. Isso a gente chama também de matrotrofia. Outra coisa que ambas têm em comum, dependência da água para a reprodução. Hidrodependentes. Então elas ainda têm essa dependência para que o gameta masculino, que no caso é o anterozoide, possa se deslocar e ele se desloca pela água até a osfera e aí tem a fecundação que fica protegido pelo arquegônio. Agora as diferenças. Quanto à presença de vasos condutores, xilema e floema. Quem tem isso? Só pteridófita. Briófitas não têm vasos condutores, já é uma diferença. E a outra, João, quanto à reprodução, que é o mais diferencial entre as duas. Qual é, João? A fase predominante das pteridófitas já é o esporófito, na qual você vê o ano todo a planta reproduzir através do esporófito. A fase predominante das briófitas é o gametófito, que você vê o ano todo. Então essa é a diferença. Tranquilo, galera? Questão facinho, dá para matar aí tranquilo. Então, gente, ó, essas foram nossas questões. Então, provavelmente eu terei mais um encontro com vocês. Então, nesse nosso encontro, eu vou trazer algumas impressões dessa prova, do que pode cair além do que a gente já trabalhou, para vocês não caírem em pegadinhas, tá? Então eu vou trazer alguns aspectos aí do que pode ser abordado esse ano aí no PAI 2020. Tranquilo, galera? A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.